O que leva um determinado juiz a condenar ou absolver? Não interessa. O que me interessa é se essa condenação ou se essa absolvição consegue encontrar uma justificativa logicamente coerente dentro do sistema jurídico brasileiro. Essa é a questão. O que vai levar você a decidir uma coisa de uma forma ou de outra está recheado de uma quantidade tão grande de fatores subjetivos que é impossível de se analisar. O que leva... A gente viu aqui, ao longo desse seminário, várias opiniões díspares, diferentes, a respeito das uniões homoafetivas, por exemplo. O que leva cada um a ter uma opinião? Não interessa. A questão é a qualidade do fundamento dessa opinião. É se essa opinião ela é lógica e cientificamente sustentável. Então, o que nós estamos discutindo aqui não é um sistema para se proferir sentença ou para se julgar, mas sim para que essa sentença ela seja compreensível e para que ela seja justificável aos olhos do seu destinatário. É aquela situação onde a gente pega um processo e fala assim, bom, eu perdi, mas essa sentença aqui foi extremamente bem dada. Né? Eu perdi, mas pô, ele tem razão. Infelizmente, no direito, a gente não tem uma resposta certa para cada coisa. A gente vai ver já por quê. Mas, dentre as várias respostas possíveis, o que se tenta é criar um critério para se escolher qual a melhor das respostas. Como é que uma sentença é logicamente estruturada? A sentença é logicamente estruturada na forma de um silogismo de dupla conclusão, né? Onde a premissa maior é a norma, a premissa menor o fato, a primeira conclusão, o que a gente chama de conteúdo ou declaração da sentença, e a segunda conclusão, a eficácia. Por exemplo, matar alguém, pena de X anos. José matou Manuel. Assim, José deve ser condenado a X anos. Por isso, condeno José a X anos de prisão. Deve ter essa estrutura a sentença. O problema é que cada uma dessas premissas decorre de um silogismo que lhe é anterior. Então, eu vou ter que demonstrar que aquela norma que eu usei na premissa maior é existente, válida e eficaz. Vou ter que demonstrar, dentro das provas dos autos, que, de fato, qual foi o raciocínio que me levou à conclusão de que um matou o outro. Esse raciocínio não é simples, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que isso é fácil, que a gente faz com o pé nas costas. Não, dá um trabalho danado. Porque dá um trabalho danado é que a gente tenta escolher, dentre os membros da nossa comunidade, aqueles melhores preparados para exercer o cargo de magistratura. Né? Faz concursos dificílimos para tentar pegar os melhores preparados, porque o trabalho é, de fato, muito difícil. Quando eu digo para vocês que em cada questão jurídica você pode ter várias decisões possíveis, é que nós usamos, em geral, no nosso raciocínio, três tipos de inferências lógicas. Uma inferência é a inferência dedutiva, onde eu tenho uma premissa maior, que é um caso geral, uma premissa menor, que é um caso específico, e a conclusão que é necessária, desde que as premissas estejam certas. Um exemplo que todo mundo ouve na faculdade, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é inescapável. De outro lado, a gente vai ter a indução. Na indução, eu pego vários casos particulares, de acordo com a sua frequência, e crio uma regra geral. Então, por exemplo, João, Manuel, Joaquim usam gravatas. João, Manuel e Joaquim são advogados. Logo, todos os advogados usam gravatas. A indução, como o Rumi já dizia, não tem nenhuma necessidade. A indução, nada obriga que aquilo que já foi volte a ser. Então, desde que um advogado não use gravata, o raciocínio dançou. Nem o raciocínio dedutivo, nem o raciocínio indutivo são utilizados no direito. O raciocínio que a gente usa no direito é o raciocínio analógico, onde eu comparo dois casos particulares diferentes e estendo as consequências de um para o outro. Né? Eu tenho uma norma, geral e abstrata, que tem determinadas consequências. Eu vou pegar um caso concreto, que eu extraí dos autos, e vou comparar com aquela norma. Se ele se encaixar naquela norma, esse encaixe nunca é perfeito, né? Eu sempre brinco que é aquele jogo que as crianças pequenas brincam, que encaixa a estrelinha na estrelinha. Você tem uma coisa de madeira com as outras coisinhas de madeira que você vai encaixando. E no direito, o encaixe nunca é perfeito. Volta e meia a gente quer encaixar a bola na estrela, e aí tem que usar uma certa violência. Mas
A analogia é esse tipo de encaixe. Esse encaixe nunca é certinho, nunca é perfeito, porque eu estou sempre comparando duas hipóteses particulares. Quando eu comparo duas hipóteses particulares, eu posso pegar o mesmo caso e olhar sobre ângulos diferentes e separar dele características essenciais que vão fazer com que ele encaixe em tal ou em qual hipótese normativa. Dependendo do olhar que eu tenha sobre isso, eu vou encaixar numa norma ou noutra e vou ter uma consequência ou outra diferente. Qual o encaixe melhor? O encaixe melhor é aquele que eu consegui sustentar por mais tempo dentro de um encadeamento lógico. Infelizmente, nós nunca conseguiremos, em campo nenhum do conhecimento, não só no direito, chegar a um encadeamento lógico perfeito, por um problema que a gente chama de trilema de Agripa. A regressão infinita é impossível, né? Você não pode ir justificando as coisas infinitamente até a sua origem. Disso resultam duas coisas. Ou você vai acabar recaindo na circularidade, que é onde você usa o objeto da definição no texto da definição, que é um erro, ou você vai ter que recair no dogma. Eu vou ter que ter determinadas premissas que serão indiscutíveis, e a partir daí eu farei todo o raciocínio analógico até chegar à conclusão da minha sentença. Tanto melhor será o raciocínio, quanto mais distante da conclusão estiver o dogma. O que é o dogma no direito? É o que eu estou chamando aqui de fundamento. Você tem um fundamento para a sua decisão, vai desenvolvendo o seu raciocínio lógico até chegar a uma determinada conclusão. Veja, a sua decisão você já tomou, é questão de foro íntimo. A gente está aqui trabalhando numa justificação que seja compreensível, que seja comunicável, e, uma vez compreensível e comunicável, que ela seja legítima e passível de discussão nos foros competentes. Uma outra coisa que a gente precisa esquecer é aquele adágio de que decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. De fato, a gente cumpre, mas a gente cumpre e a gente discute para poder aferir se ela é bem feita, se ela é mal feita, se ela atende aos quesitos, aos requisitos do Estado democrático de direito, ainda que seja na academia, ainda que a gente discuta isso na universidade. Mas a gente precisa discutir. Uma decisão completamente sem fundamento, ou uma decisão que é fundamentada de forma extremamente ambígua, ela é muito complicada. Eu posso usar determinados ou certos termos que servem para justificar qualquer coisa. Por exemplo, a garantia da ordem pública. Vou prender quase todo mundo por conta da garantia da ordem pública. É indispensável que no momento da sentença, que eu uso essa expressão, eu defina ali o que eu entendo naquele momento, naquele contexto, por garantia de ordem pública. Só assim eu vou conseguir ter uma sentença de fato bem fundamentada. Veja, a norma jurídica ela tem determinadas expressões que são amplas, são propositalmente vagas, porque ela não é feita para ser mudada todo dia. Ela precisa encontrar com o aspecto cultural da sua aplicação. Mas a norma concreta individual, que é a sentença, não pode ser vaga. Não pode ser vaga. Ela não pode ser baseada num sentimento subjetivo. Eu posso até julgar com base num sentimento subjetivo, mas não posso justificar. A justificativa não pode ser assim, porque eu acho que ele é culpado. Ele tem cara de culpado. Tem cara. Não dá. Né? Eu sinto que aqui houve um homicídio. Isso não é uma justificativa válida. É esse tipo de justificativa que acaba criando toda uma confusão no sistema jurídico como um todo. Tanto para os pacientes quanto para o próprio Estado, que não consegue fazer valer, na maioria das vezes, essas decisões, porque elas são reformadas, na sua grossa maioria, pelos tribunais superiores. O que significa um Estado democrático de direito? Significa que a minha esfera jurídica, a sua, dela, só será invadida se houver uma norma prévia que autorize ou ordene essa invasão. Em última análise, é o Poder Judiciário que vai servir de critério, ou que vai ser o fiel da balança, para me dizer assim, a norma jurídica aqui, havia aqui uma norma jurídica que autorizava essa invasão e ela foi cumprida. Por isso eu preciso fazer sempre a correlação entre a norma individual e concreta, que é a sentença, e a norma geral e abstrata, que é a norma jurídica, constitucional, legal, os códigos e coisas assim. Sem que a gente faça isso, nós colocamos em frontal risco o Estado democrático de direito. Vamos ter um trabalho tremendo
para reformar as decisões. Os senhores têm aqui esse trabalho tremendo de reformar uma série de decisões tautológicas que muitas vezes você sente que o juiz tinha razão, devia mesmo ter mandado prender o cara, mas a justificação é tão pobre que ela não se sustenta. A gente vê isso na mídia toda hora, casos rumorosos em que o cidadão sente, não, aquele cara ali devia ser preso, mas o Supremo soltou. Aí quando você vai olhar o texto lá, soltou com razão, soltou respeitando o Estado democrático de direito. Não havia possibilidade de fundamentação legal para manter aquela criatura presa. Né? Bom, a gente não está aqui, eu não estou aqui tentando retornar ao adágio do positivismo exegético, que dizia que o juiz é a boca da lei, que ele só pode dizer aquilo que está na lei. Não, de jeito nenhum. O ato sentencial é um ato de construção de conteúdo, construção de conhecimento. E uma vez que a gente está construindo conhecimento, a gente tem que respeitar as regras básicas da construção desse conhecimento. Esse conhecimento não pode ser tautológico, não pode ser contraditório. Ele tem que sobreviver a uma prova lógica mesmo, tabela de verdade. Né? Quem gosta um pouquinho de lógica, de matemática, deve entender isso. Todo conhecimento humano, gente, é binário. Infelizmente, a gente tenta até fazer de outro jeito, mas o nosso conhecimento é binário. A gente conhece as coisas só de acordo com seus contrastes. O direito funciona desse mesmo jeitinho. Então, você pensa, por exemplo, no fato jurídico. O fato jurídico se divide em fato jurídico natural e ato jurídico, conforme tenha ou não tenha a intervenção da vontade humana dirigida a um fim. Esse ato jurídico, por sua vez, se divide em ato jurídico estrito sensu, ato lícito ou ato ilícito. O meu ato jurídico, fato jurídico natural, se divide em caso fortuito e força maior. Então, na teoria geral do direito, é possível você construir um sistema que auxilie a justificação das decisões, fundamentado basicamente numa álgebra booleana. A gente criou uma matriz de álgebra booleana que vai auxiliar na condução ou na justificação dessas decisões judiciais. Essa minha posição, eu vejo ou recebo sempre um argumento. Mas a gente pode justificar qualquer coisa. A gente tem direito de justificar qualquer coisa. Qualquer coisa é justificável. Pode ser até verdade, mas precisa de uma justificativa, e essa justificativa precisa ser objeto de estudo, precisa ser objeto de análise. Mesmo, Ricardo, quando a gente usa os princípios, eu concordo com você que eles têm que ser usados fartamente. No momento que a gente utiliza esses princípios, eles precisam ser concretizados. Eu preciso dizer assim, olha, nesse caso aqui, nessa hipótese, a dignidade da pessoa humana quer dizer isso. Eu estou defendendo a dignidade da pessoa humana neste ponto específico. A grande crítica que a gente tem à utilização dos princípios, que a gente vê por aí, nem conhecia essa expressão que você usou, do argumento ônibus, né? É por conta dessa falta de especificação no momento sentencial. Eu estou usando esta expressão que é aberta, estou concretizando essa expressão que é aberta dessa forma. Assim, a gente diz o seguinte, que para essa sentença ser uma sentença correta, ela precisa ter, primeiro, a explicitação do fundamento. Qual é esse fundamento dogmático, de onde ela parte? Ela precisa ser congruente. A conclusão dela precisa ter congruência com a justificação e com o fundamento. Precisa ter a congruência entre a justificação e as questões levantadas no processo. A formulação dessa justificação tem que se dar na forma de inferências lógicas. E, por fim, a fixação do conteúdo dos termos usados nessa inferência. Porque é muito tranquilo eu dizer assim, olha, todo A é igual a B, todo B é igual a C, logo todo A é igual a C. Isso é mole, na medida em que essas expressões, essas letras, elas não têm um conteúdo significativo. No momento que eu preencho essas letras com conteúdo significativo, esse conteúdo será necessariamente ambíguo. Então, é importante que eu defina os termos das proposições que eu estou usando para que essa sentença seja corretamente justificada. O direito é construído dessa forma, é construído de forma lógica. O nosso raciocínio é lógico. É perfeitamente possível que a gente construa o direito dessa forma e, assim o fazendo, melhore a qualidade
das decisões judiciais, das obras doutrinárias, e com isso tenha uma sociedade que seja respeitosa, que haja de acordo com o preceito constitucional de respeito ao Estado democrático do direito. É inegável que uma melhor justificação das decisões é um fator decisivo para a manutenção do Estado democrático de direito. Em especial, gente, quando a gente trata da área criminal, da liberdade das pessoas. Isso é indispensável, essa justificação, porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa liberdade. Bom, não vou tomar mais o tempo dos senhores, esse dia já foi cumprido. Muito obrigado pela paciência. Neste momento, a doutora Patrícia, presidente da mesa, apresentará os agradecimentos aos palestrantes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, na pessoa em quem eu cumprimento os demais excelentíssimos ministros desta corte e as autoridades aqui presentes. Excelentíssima ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e a excelentíssima juíza auditora Zilá Maria Peterson, a quem agradeço o carinhoso convite para poder estar aqui. Meus amigos e professores, professor Ney Prado, professor Ivete, professor Roberto Delmanto, professor Palomino Monchego, general Romeu, eu gostaria para dizer que, antes de mais nada, para mim, estar aqui hoje é uma honra muito grande, presidindo esta mesa, nesse seleto evento patrocinado por essa Egrégia Corte. E sem mais delongas, vou fazer as minhas considerações para que vocês possam ter tempo para fazer as indagações das palestrantes. As duas palestras, excelentes palestras proferidas pelo ilustre professor Ricardo Saeg, que nos trouxe uma nova forma de raciocínio, nos levando a refletir sobre o quanto podemos aplicar o direito de uma forma humanista e necessária. Depois, o professor Rodrigo Reis Ribeiro nos trouxe uma ideia de como se fazer uma verdadeira justificativa na sentença e quanto isso é necessário, inclusive até para uma aplicação melhor do direito. Então, eu encerro assim a minha fala, só para dizer que agradeço novamente o convite de estar aqui